Bom, pessoal, dando continuidade então, agora exercício 4. Vamos novamente escrever números complexos na forma trigonométrica, utilizando o argumento em radianos agora. E agora nós vamos buscar usar, aí os ângulos notáveis. Então, na medida do possível, vamos usar ângulos notáveis. Aqui era um 2, O denominador aqui ficou meio cortadinho, mas é um 2. Então, vamos lá. Letra A. Z igual a 2 menos 2 raiz de 3i. Então, módulo, mesma coisa. Módulo de A, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Aqui, como eu tenho um radical ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 4 vezes 3, 12, mais 4 daqui, 16. Esse módulo dá 4 unidades. O ângulo, então o ângulo do A vai ser a tangente na menos 1. Opa, perdão, esquecemos de ver o quadrante, Se a parte imaginária é negativa e a parte real é positiva, está lá no quarto quadrante. Então é uma volta inteira menos essa tangente. Como aqui ele pediu para fazer em radianos, 2π menos a tangente na menos 1 da parte imaginária, 2 raiz de 3, sobre a parte real, 2. Simplificando aqui o 2 com 2, eu vou ter a tangente na menos 1 de raiz de 3. A tangente de menos 1 de raiz de 3 é o ângulo de π sobre 3 radianos, que é equivalente a 60 graus. Se eu tiro isso de uma volta inteira, então eu fico com 5π sobre 3 radiano. Ok? Então, meu número complexo Z na forma trigonométrica vai ser 4, que multiplica cosseno de 5π sobre 3, mais I vezes seno de 5π sobre 3. Letra B, dando a cor aqui para facilitar a distinção. Módulo de B. A parte imaginária e a parte real agora, elas são todas sobre 2, tá? Então é importante eu lembrar disso aqui, de separar parte real e parte imaginária. Então, parte real, menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais parte imaginária, 1 meio, também ao quadrado. Então vai ficar aqui, 3 quartos mais 1 quarto, 4 quartos é 1 inteiro, o módulo disso é 1 inteiro. O ângulo, vamos pensar em que quadrante está. Parte real negativa, parte imaginária positiva, está no quarto quadrante. Então eu vou pensar em meia volta, π, menos a tangente, na menos 1, de parte imaginária, 1 meio sobre parte real, raiz de 3, esse 3 ficou feio, 3 sobre 2. Isso aqui, pessoal, é equivalente, se você simplificar aqui o 2 e o 2, é 1 sobre raiz de 3, e se você racionalizar é equivalente a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, isso aqui é equivalente ao arco π sobre 6, A tangente que gera esse valor raiz de 3 sobre 3 é o 30 graus, ou π sobre 6. Meia volta, 1π menos π sobre 6, isso vai ficar 5π sobre 6. Então, o meu número imaginário da letra B é módulo 1, não preciso nem escrever, direto, cosseno de 5π sobre 6, mais I vezes seno de 5π sobre 6. Então, quando o módulo for 1, eu não preciso nem colocar o módulo na frente, porque vai multiplicar por 1 mesmo, não vai mudar muita coisa. Letra C, parte real menos raiz de 6, parte imaginária raiz de 2. Então, módulo agora, raiz quadrada de menos raiz de 6 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 6 mais 2, dá 8. Então, vai dar 2 raiz de 2 o módulo. Ângulo. Se a parte real é negativa, a parte imaginária é positiva, segundo quadrante. Então, de novo, meia volta π menos a tangente na menos 1 da parte imaginária, raiz de 2, dividido pela parte real, raiz de 6. Aqui dá para simplificar também, Porque raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, isso vai dar 1 sobre raiz de 3, a mesma coisa que deu aqui. Horas é o mesmo arco, 5π sobre 6, tá bom? Então, meu número complexo da letra C vai ser 2 raiz de 2, que multiplica cosseno de 5π sobre 6, mais I vezes seno de 5π sobre 6 também. Beleza? Letra D. Agora é um imaginário puro, menos 4i. Imaginário puro negativo. O módulo dele
é o módulo da parte imaginária, 4, e o arco dele, né, o argumento, como ele está para lá do negativo, está lá para baixo, 3/4 de volta, é 3π sobre 2. Então, número complexo Z na letra D é 4 que multiplica cosseno de 3π sobre 2 mais I vezes seno de 3π sobre 2. E para finalizar a letra E, um número complexo real, menos 3, negativo, então ele está com meia volta de argumento, né? O módulo dele é o módulo da parte real, 3, o argumento dele é meia volta π, então ele escrito na forma trigonométrica vai ficar 3 que multiplica cosseno de π mais I vezes seno de π. Beleza? Próximo exercício. Agora ele pede o contrário. Agora ele me dá os números na forma trigonométrica e pede na forma algébrica. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou executar o cálculo dos cossenos e senos e multiplicar o que tem que multiplicar. Não tem muito segredo, né? Então letra A. Quanto vale cosseno de π sobre 4? Vale raiz de 2 sobre 2. E seno de π sobre 4 também raiz de 2 sobre 2. Então ele vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 i. Eu gosto de deixar assim, separadinho. Parte real, parte imaginária. Tá bom? Acho que fica mais interessante enxergar separado assim. Letra B. 10 que multiplica tudo isso daqui. Então vamos lá. 10 que multiplica. 7π sobre 6, ele é π sobre 6 além da meia volta. Então eu vou ter que pegar esse π sobre 6, cosseno de π sobre 6, que seria raiz de 3 sobre 2. Como ele vai além da meia volta, ele está ali no terceiro quadrante, ele é negativo. Menos raiz de 3 sobre 2. E o seno também lá, também vai ficar negativo, menos meio i. Ok? Multiplica por 10, então vai fazer distributiva, vai simplificar o 10 com 2, na verdade. Menos 5 raiz de 3, menos 5i. Esse é um número na sua forma... Eu fiz a letra C, né? Como se fosse B, perdão. Deixa eu apagar aqui. Que eu fui para baixo ao invés de ir para o lado. Essa é a letra C, perdão. Tá? Esse é um número na sua forma algébrica. Letra B, então vamos aqui para o lado. Vai ser 2 que multiplica cosseno de π. O cosseno de π vale menos 1. E o seno de π vale 0. Então, mais 0 vezes i. Se o seno de π vale 0, é porque ele não tem parte imaginária, né? Justamente no meia volta, no ângulo de π radiano, você está em cima do eixo real. Então, ele é um número real, menos 2. Beleza? Já na letra D, 8 que multiplica cosseno de π sobre 2 é 0. No ângulo π sobre 2, eu estou sobre o eixo vertical, então eu não tenho parte real, só tenho parte imaginária. O seno de π sobre 2 vale 1, então isso vai dar 8i, um imaginário puro. Beleza? Tranquilinho, né? Exercício 6. Se o módulo de um número complexo é igual a raiz de 2, vou anotar isso aqui. Módulo igual a raiz de 2. E o argumento é 7π sobre 4, a expressão algébrica desse número é... Pronto, só escrever. Módulo, raiz de 2, que multiplica cosseno de 7π sobre 4, mais i vezes seno de 7π sobre 4. Essa é a forma trigonométrica, ele quer a forma algébrica. Tudo bem? 7π sobre 4 se encontra no quarto quadrante. Com mais um π sobre 4 ele vira 2π. Lá no quarto quadrante o cosseno é positivo, né? E falta justamente π sobre 4 para chegar lá. Então, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Já o seno é negativo. Coloquei um sinal de mais, mas é menos. Menos seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, i. Ao fazer a multiplicação, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, z vai ficar 1. E aqui, menos 1 vezes i, menos i. 1 menos i é a letra A. Beleza? Próximo. Na figura ao lado, P é o afixo do número complexo Z. Se o ângulo assinalado mede π sobre 6 radiano, escreva Z. Cuidado, o ângulo que ele assinala está aqui, ó, π sobre 6. Tá?
Quando eu olho para esse P aqui como afixo, eu vejo que ele está numa circunferência de raio 2. Então eu vejo que o módulo dele é 2. Então na forma trigonométrica, eu preciso determinar o módulo e o argumento, que é tudo isso daqui. Tudo isso aqui é o quê? Deixa eu determinar esse argumento aqui. É 3/4 de volta, 3π sobre 2, mais aquele π sobre 6, que é o ângulo que está marcado ali. Então, né, eu vou ter que somar isso aqui. Vou fazer o mínimo, 6, dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9π, mais um π, 10π. Simplificando isso aqui, 5π sobre 3. Então pronto. Na forma trigonométrica, esse número vai ser 2 que multiplica cosseno de 5π sobre 3 mais i vezes seno de 5π sobre 3. Na letra B, ele pede a forma algébrica. Então aí é só fazer as operações, né? Cosseno de 5π sobre 3, cosseno no quarto quadrante ele é positivo. Isso vai ficar menos 1/2. Cosseno de... é positivo, eu coloquei negativo. Vamos lá, fazer de novo. Cosseno no quarto quadrante é positivo, 1/2. O seno é negativo, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2i. Distribui o 2, ele vai simplificar os denominadores, então vai ficar 1 menos raiz de 3i. Essa é, né, letra A, forma trigonométrica, letra B, forma algébrica desse número complexo dado pelo afixo ali. Tranquilo, né? Exercício 8. Calcule M de modo que o afixo do complexo Z esteja na bissetriz dos quadrantes pares do plano de Argand-Gauss. Antes de eu trabalhar esse exercício, eu vou entender quem é essa bissetriz dos quadrantes pares. Então eu vou desenhar aqui o meu plano de Argand-Gauss, fazer aqui só os dois eixos rapidinho. Tem aqui o eixo imaginário, tem aqui o eixo real. O que é a bissetriz dos quadrantes pares? É uma reta que divide o segundo e o quarto quadrante, passando aqui na origem. Eita, difícil fazer essa reta exatamente aqui. Vamos tentar de novo, mais uma vez. Mais ou menos aqui, né? Vamos aceitar que ela está passando aqui na origem, tá ok? E ela divide aqui exatamente na metade. Tanto esse ângulo quanto esse. Como é um ângulo 90 graus, ela divide em 45, 45. Ok? Então eu quero que esse número aqui ele esteja sobre essa reta. Para que ele esteja sobre essa reta, como é que são os pontos dessa reta aqui, né? Se eu marcar um ponto aqui, ó, eu tenho que formar aqui um triângulo com um ângulo de 45 graus e retângulo, então o outro ângulo também é 45 graus. Ou seja, esse triângulo ele é isósceles. Se eu marcar um outro ponto aqui, mesma coisa. Triângulo retângulo, ângulos de 45, ele é isósceles. Ou seja, isso aqui significa que o comprimento da parte real e da parte imaginária devem ser iguais. Porém, se ele está no segundo quadrante, parte real negativa, imaginária positiva. Se ele estiver no quarto quadrante, parte real positiva, imaginária negativa. Então, o que eu tenho, na verdade, é que a parte real desse número Z vai ser o oposto da parte imaginária desse número Z. Beleza? Essa informação é extremamente importante. O problema é que Z está escrito nesse formato, onde eu não enxergo parte real e parte imaginária separado, porque eu tenho unidade imaginária do denominador. Então eu vou operar primeiro essa divisão. Lembrando que esse tipo de divisão na forma algébrica, a gente viu na aula anterior, é muito simples de fazer, basta multiplicar pelo conjugado, 2 mais i em cima e embaixo. Professor, não poderia ter trabalhado também a divisão na forma trigonométrica? Poderia, mas eu teria que, por exemplo, calcular o módulo e o argumento desse numerador. E aí está em função de m, eu não ia conseguir chegar nesses valores. Então vai pela forma algébrica que é melhor, tá bom? Fazendo aqui a distributiva, eu vou ter m vezes 2, 2m, m vezes i, mi,
6i vezes 2, 12i. 6i vezes i, 6i ao quadrado. Tudo isso sobre parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Ok? Sempre multiplica um número pelo seu conjugado, fica quadrado da parte real mais quadrado da parte imaginária. Então esse número z vai ficar 2m menos 6, o i ao quadrado é menos 1, formando a parte real, sobre 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, mais parte imaginária, mi mais 12i. Eu vou colocar o i em evidência, então vai ficar m mais 12 sobre 5i. Nesse momento eu consigo enxergar o que é a parte real do número e o que é a parte imaginária do número z. E aí, se eu sei que o real tem que ser o oposto do imaginário, para estar naquela bissetriz, eu vou fazer 2m menos 6 sobre 5 igual a menos m mais 12 sobre 5. Como os dois lados dessa igualdade estão divididos por 5, eu posso simplesmente multiplicar todo mundo aqui por 5, e aí vai sumir esses denominadores, com o cuidado daquele sinal, hein, pessoal? Esse menos aqui vale para todo mundo, então vai ficar menos m menos 12, ok? Somo m no primeiro membro, 3m. Somo 6 no segundo membro, menos 12 mais 6 dá menos 6. Divide por 3, m igual a menos 2. Então, esse é o valor de m, que faz com que o número z esteja na bissetriz dos quadrantes pares. Beleza? Próximo exercício, de operação de números complexos. Então aqui eu trago 3 números complexos na forma trigonométrica. O Z1 tem módulo 6 e argumento 10, o Z2 tem módulo 2 e argumento 70, e o Z3 tem módulo 1, que não está aparecendo aqui, e argumento 15. Letra A, Z2 vezes Z1. Quando eu multiplico números complexos na forma trigonométrica, eu começo multiplicando os módulos, 2 vezes 6, e somando os argumentos. Então vai ficar cosseno de 70 graus mais 10 graus, mais i vezes o seno de 70 graus mais 10 graus. Simples assim. 2 vezes 6 é 12, que multiplica cosseno de 80 graus mais i vezes seno de 80 graus. Não tem nenhuma dificuldade nisso, né? Letra B, Z1 vezes Z2 vezes Z3. Veja, a multiplicação de complexos ela é comutativa. Então, como eu já conheço Z2 vezes Z1, eu conheço Z1 vezes Z2. Eu podia partir desse resultado e agora só multiplicar ele no Z3. Mas também eu posso pegar direto, né? Z1, o módulo é 6, vezes o Z2, que o módulo é 2, vezes o Z3, que o módulo é 1, que vai multiplicar cosseno de argumento do Z1, 10, mais o argumento do Z2, 70, mais o argumento do Z3, 15. E aí, fazer todas essas operaçõezinhas direto aqui, ok? Lembrando que o argumento é o mesmo para seno e cosseno, não vai me colocar dois ângulos diferentes, que aí fica absurdo. 6 vezes 2 vezes 1, 12. Cosseno de 80 mais 15, 95 graus, mais i vezes seno de 95 graus. Letra C, agora vem uma divisão, Z2 dividido por Z1. Quando eu divido dois números complexos na forma trigonométrica, eu começo dividindo os seus módulos, 2 por 6. E os argumentos? Eu subtraio 70 graus menos 10 graus, né? Z2 dividido por Z1, mais i vezes seno de 70 graus menos 10 graus. Isso vai ficar 1/3, né? Simplifiquei a fração, que multiplica cosseno de 60 graus mais i vezes seno de 60 graus. Simplesinho assim, ok? Letra D, mais uma divisão, Z3 dividido por Z2. Então vai ficar o módulo do Z3, 1, o módulo do Z2, 2, na divisão. E o argumento do Z3, 15 graus, menos o argumento do Z2, 70 graus.
mais I que multiplica seno de 15 graus menos 70 graus. Aqui vai ficar 1/2 vezes cosseno de um arco negativo, menos 55 graus. Gente, o argumento de um número complexo a gente vai representar sempre como um arco positivo em sua primeira determinação positiva. Então eu vou transformar isso aqui para um arco dentro da primeira volta, entre 0 e 360. Ok? Como que eu vou fazer? Pegar 360 e subtrair o 55. Né? Então, Z3 dividido por Z2 vai ficar 1/2 que multiplica cosseno de 305 graus mais I vezes seno de 305 graus. Beleza? Então tá aí as 4 operações. No próximo vídeo a gente continua a partir do exercício 10, que trabalha basicamente a mesma coisa. Operações com números complexos. Segue aí!